Muito bem, estamos aqui de volta então para dar continuidade a, ao entendimento de como é criar um layout com CSS. E para começar, claro, aqui no Atom, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, né, um CSS.css, para que a gente vincule ao nosso documento HTML. Então a primeira coisa, eu vou vir aqui ó, na minha pasta de projetos e lá na pasta CSS eu vou clicar com o botão direito e pedir para criar um novo arquivo, que eu vou chamar de celebridades.css, tá bom? Ou eu poderia colocar um nome exatamente igual ao meu arquivo HTML, que está como cinemacelebridades.html, então eu coloco cinemacelebridades.css. Claro, não tem nenhuma obrigatoriedade de ser o mesmo nome, mas eu gosto de fazer isso por uma questão de organização, tá bom? Muito bem, então está criado aqui o nosso CSS e a gente já vai vincular aqui, vou até fechar aqui agora do ladinho, nós vamos vincular através do elemento link, né? Então a gente vai fazer aqui a ligação com o arquivo cinemacelebridades.css. A relação, né, entre esses dois arquivos é de uma folha de estilos, tá? Bom, não vai acontecer absolutamente nada por enquanto, vou até pedir um preview aqui, né? Por enquanto está tudo exatamente igual porque a gente não colocou nada dentro do CSS. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no CSS é o seguinte: eu vou redimensionar o tamanho dessas imagens, tá bom? Que elas estão muito grandes, então eu vou colocar aqui a altura da imagem, eu vou colocar como 200 pixels, salvo, olha só, já ficou melhor, né? Então a gente já tem imagens aqui num tamanho mais adequado, mais interessante, tá bom? Esse é o primeiro ponto, certo? Bom, agora é o seguinte, agora a gente vai definir que o nosso documento HTML ele vai ter um layout no estilo grid, tá? Lembrando que grid, pensa numa grade mesmo, tá bom? Numa matriz, vamos dizer assim, né? Que tem linhas e colunas. Então é isso que ele vai fazer, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Quem é que contém todo esse conteúdo da nossa página? Desde o cabeçalho, a parte main, né, o conteúdo principal e o rodapé. É o body, não é isso? Então lá no body, que é o que a gente pode dizer que é o elemento pai de todos os demais elementos que estão na nossa página, o elemento body, a gente vai especificar uma propriedade chamada display para dizer o seguinte, olha, como é que a gente quer que o conteúdo agora da nossa página seja exibido no formato de, olha só, grid, tá bom? Vou salvar, né? Professor, o que aconteceu? Não aconteceu nada? Tá tudo igual? Que coisa estranha. Aconteceu, a gente só não está vendo por enquanto, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já estava com a página aqui aberta, né? Então eu vou atualizar, pronto. E para a gente poder visualizar o que aconteceu quando a gente definiu aquela propriedade display com o valor grid para o body, né, para o corpo do nosso documento HTML, a gente vai vir aqui ó, nas nossas ferramentas do desenvolvedor, tá bom? Então eu vou vir aqui e a gente vai perceber, a gente já usou isso aqui, né, para visualizar aqui os detalhes daqueles elementos em bloco, elementos em linha. Mas a gente vai perceber que do ladinho aqui ó, da tag body, olha o que está aparecendo para nós aqui. Está aparecendo aqui a palavrinha grid, dizendo então que o nosso layout nesse momento é grid. Eu vou clicar sobre essa palavrinha, olha que interessante, né? Ele divide aqui para nós, ele coloca alguns detalhes na página, inclusive mostrando onde é que estão as linhas e colunas, né? Lembrando que agora eu tenho uma única coluna. Então, olha só, a coluna é uma só. Só que aqui, ó, começa a linha 1, certo? Começa aqui. Então, aqui a gente tem a linha 1, até esse tracejado. A partir do tracejado em diante, nós temos ó, a linha 2,
que aí segue, né? Porque a linha 2, ela abrange todo esse conteúdo da nossa tag main. Vamos voltar lá no HTML, ó. Então, a linha 1, ele automaticamente colocou aqui a seção header. Para a linha 2, ele automaticamente colocou a seção main, certo? Ó, eu vou até fechar aqui, ó. Olha só. Então, nós temos 3 linhas, né? Então, header, main e footer. Claro que em main a gente tem vários outros elementos. Em header a gente tem um elemento. Em footer também a gente tem um elemento. Mas o que é legal é que quando nós definimos o display como grid para o body, ele automaticamente já colocou cada um desses elementos em bloco aqui, ó, cada uma dessas seções numa linha. Tá? É o que a gente consegue, então, visualizar aqui no browser. Então, a linha 2 vem até aqui o último ator, né? Até esse tracejado, e do tracejado em diante nós temos, então, a linha 3, certo? E se nós tivéssemos mais alguma coisa, depois começaríamos com a linha 4. Então, tá aqui. Ele dividiu numa grid. Acontece que essa grid, a princípio, ela tem uma única coluna. Então, nós temos uma grid aqui de 3 linhas e uma única coluna, certo? Bom, aqui é o que eu quero mesmo. Eu quero que o header, né, com o seu H1 fique numa única linha, assim como o footer. Agora, esse conteúdo do meio aqui, eu gostaria que ele também fosse organizado em grid. Professor, dá para fazer uma grid dentro da grid? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, a gente pode definir para o elemento pai desse conteúdo aqui, ó, das fotos e nomes dos atores e atrizes, a gente pode definir que a exibição também deve ser feita no formato grid, tá? Então, vamos voltar lá no nosso documento? Olha só. Quem é o pai desses conteúdos todos aqui? Né? Então, lembrando que aqui nós temos o elemento main e dentro do elemento main todos os divs mostrando foto e nome do ator, né? Ou da atriz. Então, nosso elemento pai aqui é o main. Então, é nele que a gente precisa definir também a propriedade display com o valor grid, para que ele possa mostrar os atores em formato de grid. Vamos fazer isso então? Ó. Então olha como que vai ser bastante tranquilo aqui. Ó. Então a gente vai definir que para o elemento main, a gente também quer uma exibição em grid. Vou salvar e vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá. Vou salvar. Opa, mas professor, não aconteceu nada ainda. Aconteceu sim, olha que interessante. De novo, tá? Olha só. Apareceu o grid já em frente do main aqui, ó. Quando eu clico nele, olha que interessante. A gente vê lá, a linha 1 ficou só para Angelina Jolie, linha 2 só para o Arnold Schwarzenegger e assim por diante, até a 11ª linha, que é onde está o Tom Hanks. Só que ele continua mostrando numa única linha, por quê? Porque nós precisamos definir que a gente quer que essa grade também tenha colunas. Então a gente vai fazer isso. Como? Muito tranquilo também, olha só. Então a gente vai vir aqui no main, né? E aí nós vamos usar aqui, olha só, nós temos aqui uma propriedade que eu já estou destacando, que é a Grid Template Columns, onde nós vamos definir quantas colunas a gente quer. E como que eu defino isso? Especificando o comprimento de cada coluna, tá? Então, eu quero, por exemplo, 4 colunas. E eu quero que essas colunas tenham um comprimento automático. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou colocar assim, alto, 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 ponto e vírgula. Pronto. Salvei. Olha que legal. Então, ele já criou para mim, né? Aqui para nós, 4 colunas dentro de cada uma das linhas do nosso grid, tá? As linhas ele vai criando automaticamente conforme o conteúdo que a gente deseja exibir, certo? Então, nesse caso aqui, conforme a quantidade de atores e atrizes, né? A quantidade, se a gente for falar tecnicamente, a quantidade de divs que nós temos, né? De cartõezinhos, vamos dizer assim,
dentro do main, né? Ou a gente poderia até dizer assim, a quantidade de figurinhas, né? Como se fossem figuras, se a gente fosse imaginar as divs como nesse caso aqui de figurinhas de atores e atrizes, então a quantidade necessária ele vai criando automaticamente as linhas da grade ou do grid, tá? Mas com essa propriedade grid template columns definindo o tamanho de cada grid, olha que interessante, né? Nesse caso aqui é auto, porque como eu disse para você, vamos lá, eu vou fechar aqui agora, tá bom? Olha só. Por que alto? Porque dependendo do espaço, o que ele faz? Olha só, ele automaticamente distribui, né, os conteúdos de cada coluna conforme o espaço que nós temos na página. Se eu reduzir isso aqui, olha só, eu vou fazer uma redução aqui agora, tá? Opa, não é isso que eu queria não. Pode ser, vai. Eu vou reduzir aqui o comprimento da página, ó. Vai notando o que está acontecendo. Ele está automaticamente reorganizando o espaço que nós temos aqui, ó. Certo? Aí quando já não tem mais espaço, ele já juntou tudo, ó, mas continuam tendo as 4 colunas. Tudo bem? Aí quando ele percebe que tem um espacinho a mais, aí ele consegue se ajustar. Tá bom? Legal? Só que nesse caso aqui, então olha só, o que nós fizemos? A gente definiu 4 colunas com um tamanho alto. Ao invés de alto, eu poderia ter colocado, por exemplo, vou colocar aqui 200 pixels, 200 pixels, 300 pixels, 200 pixels. Salvei. Né? Olha só, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui. Vou salvar. Olha só. O que eu defini aqui? Ó, que eu quero 4 colunas. As 2 primeiras têm 200 pixels de comprimento. A terceira, a gente quer 300 pixels de comprimento. E, finalmente, a última, a gente quer 200 pixels de comprimento. A gente vai notar isso aqui, olha só. Aqui vai ter 200, 200. Essa aqui tem 300 pixels de comprimento, olha só. A gente realmente percebe uma lacuna muito maior aqui. E a última também 200 pixels. E aí a gente percebe que eles já não conseguem mais distribuir. Por quê? Porque agora a gente definiu um tamanho fixo para cada coluna, tá? O que não é o adequado, tá bom? Não é muito adequado, principalmente quando a gente tem a intenção de que a nossa página seja visualizada em dispositivos diferentes, por exemplo, em celulares, em tablets, tá? Onde o tamanho da tela modifica. Então, o alto aqui ele pode ser bem mais interessante para nós, tá bom? Então eu vou voltar aqui e vou especificar como alto, alto, alto e alto. Certo? Tudo bem? Muito bem. Só que agora eu vou mostrar um outro detalhe que se você não percebeu, você vai perceber agora. Ó. Quando eu estou com a página assim bem extensa, né, tomando o espaço completo aqui da minha tela do notebook, aparentemente está tudo legal, né? Só que se a gente diminuir aqui, ó, eu acho que aqui já dá para a gente ver. Olha só, você consegue perceber? Vou trazer para cá, vai ficar mais visível. Olha só. Entre a Angelina Jolie e o Arnold Schwarzenegger tem um espaço que é exatamente igual ao espaço entre a Charlize Theron e a Eva Green. Aqui, ó. Só que entre o Arnold Schwarzenegger e a Charlize Theron tem um espaço que, se a gente olhar bem de pertinho aqui, ele está maior. Está esquisito isso aqui, né? Olha só. Tá um espaçamento maior. E a gente só vai notar isso quando a gente diminui bastante aqui a página. Né? Olha só. Tá vendo? Ó, vou reduzir num tanto aqui. Olha que interessante. Aqui fica mais visível ainda, né? Aqui o espaçamento está bem pequenininho, só que aqui, ó, tem um espaço maior. Por que isso está acontecendo? Por causa do nome do Exterminador do Futuro aqui, né? Que é um nome muito grande, é o maior nome que nós temos aqui, ó. E o que acontece? Bom, o que acontece é que a gente definiu que o tamanho das colunas deve ser alto. Alto significa ocupe o espaço necessário para conter o conteúdo que está dentro de cada uma das colunas. Bom,
Se nós temos um nome aqui que é grande, né, ele, obviamente, o alto, ele assumiu então que ele deveria ocupar o máximo de espaço possível para que o nome do Arnold Schwarzenegger pudesse caber, né, dentro do comprimento dessa coluna. Por isso está sobrando esse espacinho aí, tá bom? Só que isso é um detalhezinho, mas que visualmente pode começar a atrapalhar, né? Dependendo do que você estiver fazendo na página. Então aí nós temos uma saída bem interessante, que é o seguinte: ao invés da gente fazer isso daqui, né? Eu vou deixar aqui um pouquinho mais espaçado, pronto, né? Vamos deixar assim. Ao invés de usar o valor alto, a gente pode dizer isso aqui de uma outra forma. Olha, a gente vai dizer assim para o browser, através do CSS. Eu vou dividir a linha da minha grade em 4 colunas, tá? Portanto, em 4 porções. E eu quero que essas 4 porções sejam divididas de forma exatamente igual. Me desculpe. É como se nós fôssemos pegar uma assadeira de bolo. Então, você divide em várias linhas, né? E aí, para ser justo, você também consegue, para cada linha, dividir os 4 pedaços em porções exatamente iguais, usando até uma régua, se for necessário, né? Veja que o alto, ele aparentemente ele faz isso, mas como a gente viu aqui, se ele encontra um elemento com um conteúdo muito maior do que os demais, ele vai tentar ajustar o tamanho especificamente daquela coluna de forma a caber aquele conteúdo. Então o alto ele pode ter alguns problemas. Agora, quando eu falo em frações, em dividir uma mesma linha em frações, em porções iguais, aí não, aí ele vai fazer uma divisão justa, né? Independentemente dos tamanhos de conteúdos dentro de cada coluna, ele vai fazer uma divisão completamente igual. Tá, professor, vamos terminar com suspense. Como é que faz isso? Simples. Ao invés então de colocar alto, 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 eu vou colocar assim, ó, 1FR. O que significa? Uma fração. Então eu quero uma coluna ocupando uma fração do espaço disponível, né, o espaço horizontal disponível dentro da linha. E eu quero, na verdade, 4 colunas, né, cada uma ocupando uma fração, tá? Aí eu vou salvar. Olha só. Já vamos olhar aqui, a gente já percebe que já deu diferença. Ele já conseguiu organizar de maneira que aquele espacinho, vamos voltar à nossa página que eu deixei aqui do lado, ó. Então note, né? Aqui está sobrando um pouquinho mais, ó. Vou atualizar, já não tem mais, ó. Então agora ele conseguiu dividir em frações exatamente iguais. Então é legal nesse caso a gente até optar pela medida FR, né? Quando a gente define então as frações. Tudo bem? Tá? Se eu colocasse aqui, de repente, vamos fazer uma experiência só para você notar. Eu vou colocar que a primeira coluna eu quero que ocupe 2 frações e as outras 2 uma única fração. Então veja que agora a gente definiu apenas 3 colunas, né? Olha só, olha que interessante. Então a primeira coluna agora ocupa 2 frações aqui do espaço horizontal dessa primeira linha, ou da segunda e terceira, mesma coisa, né? E as próximas 2 colunas ocupam uma única fração. Legal, né? Mas a gente quer que fique uma fração, uma fração, uma fração. Certo? Pronto. Assim tá legal. E, professor, mas é chato, né? Ficar repetindo um FR, um FR, um FR. Realmente é um pouco chato, né? Como é que a gente pode fazer, então, diferente aqui? Ao invés de escrever dessa maneira aqui, ó, eu vou até deixar um comentário aqui para a gente não perder o que a gente fez. A gente pode fazer o seguinte: Grid Template Columns, eu posso usar aqui uma palavrinha-chave chamada repeat. Repeat o quê? Eu quero que você repita 4 vezes o valor F1FR. Ó, salvei exatamente a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ao invés de eu escrever um FR espaço, um FR espaço, um FR espaço, isso 4 vezes, então eu uso essa palavrinha aqui, né? Esse comando repeat, e entre parênteses eu digo, olha, repita 4 vezes esse valor aqui para mim.
o efeito vai ser exatamente o mesmo da linha anterior que a gente tinha escrito. Legal, né? E aí fica muito mais prático, claro. Então agora a gente já tem uma página aqui muito mais bonita, certo? Tudo bem? Muito bem. E agora, professor? Bom, agora a gente pode fazer alguns ajustes finais na nossa página, mas antes de fazer esses ajustes, eu vou parar esse vídeo, que nós já estamos com mais de 20 minutos, né, de vídeo. O mais importante aqui é que você tenha entendido, então, que a propriedade display com o valor grid, ela tem que ser inserida sempre no elemento pi, tudo bem? Sempre no elemento pi. Então, olha só, nesse caso aqui, o main é o elemento pi de todas essas figurinhas, de todos esses cards, ou de todas essas divs. Cada div contendo a imagem e o nome do ator ou da atriz, né? Então, ele é o pi, por isso a gente então coloca nele display grid. Só que o display grid, a princípio, ele só cria as linhas, né? Então, para a gente poder criar as colunas e distribuir esses elementos dentro do elemento pi, né? No caso aqui, para a gente distribuir os elementos dentro do pi. Quem que são os elementos dentro de main? As divs, né? Eu estou sendo muito repetitivo nisso para que fique bem claro para você. Cada elemento div é um filho de main, né? Então agora a gente vem aqui em main, coloca display grid, ele distribui tudo em linha, mas aí para a gente poder então ter as colunas, a gente usa o grid template columns com a propriedade, com o valor, né? Nesse caso aqui, resumido, repeat 4,1fr. Ou se você preferir, não lembro do repeat, tá? Se você preferir, não tem problema, né? Não vai fazer mal para ninguém a gente também repetir o 1fr ou outros valores que sejam necessários tantas vezes quantas colunas desejarmos criar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer um arremate. Vai deixar essa página com alguns detalhezinhos mais bonitos, tá bom? Só para a gente poder finalizar. Então, até daqui a pouco. Obrigado pela sua atenção.